Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal. Tem um tempo que eu não faço vídeo, né? Não sei se esse vai ser o último vídeo do ano, mas eu fiquei maturando, e geralmente os vídeos nascem assim, né? Eu fico maturando o assunto, né? Aí eu troco umas figurinhas com o meu amigo Márcio do canal Resenhadas. E aí eu vejo o que sai. Aí se sai algo interessante, eu venho aqui compartilhar com vocês, né? E acho que o último assunto que eu mais estou maturando é sobre sexo. Sobre sexo. E como ele é um desregulador comportamental do brasileiro, não é? Eu falo isso por causa que o, o, o Brasil. Eu falo Brasil porque às vezes eu consumo. A gente consome bastante coisa internacional, mas geralmente é muito focado nos Estados Unidos, né? Mas eu consumo muita coisa de outros lugares também. Um pouco de conteúdo europeu, assim, mais focado na Itália ou na França, né? Consumo também um pouco de conteúdo português, de Portugal, né? Da Espanha, do México, até um pouco, esse é bem pouco mesmo, desses países como Venezuela, Colômbia e tal. E uma coisa que eu percebi é que o Brasil, particularmente, o conteúdo mainstream do Brasil, e quando eu falo mainstream, eu falo, eu estou falando mesmo de novela. É porque quando eu falo mainstream, você pode pensar em, sei lá, Stranger Things, essas coisas que tá na moda agora, né? Conteúdo norte-americano nos streamings, mas eu tô falando mais é, tô falando mais é de, como posso dizer, do que as pessoas consomem nacionalmente, de forma regular, né? Então, qual é a música que tá top 100 no Brasil? Quais as músicas nacionais top 100 no Brasil? Os top hits. O que, que o pessoal tá falando no X no Brasil? E assim por diante, né? E eu sempre vi desde pequeno o conteúdo mainstream do Brasil muito sexualizado, sexualizante, né? Então você via a novela lá, a novela sempre tinha uma mulher que quer dar pro cara, aí fica aquela tensão sexual de tipo, ai, não posso me envolver com ele agora, porque tem um drama entre famílias e que não sei o que, bababá, bababó, e depois ela vai lá e funufa com o cara. Às vezes rola até traição na novela e tipo, a novela meio que romantiza isso, tipo, não, ela traiu, mas veja bem, é porque o casamento dela é desgastante, aquele homem ali é a aventura, né? E é interessante que eu até falei um pouco disso no meu vídeo sobre ânima e ânimos, né? Dessa questão da mulher buscar o homem aventureiro e tal. É uma projeção, né? E aqui no Brasil, particularmente, tem muito disso, né? Tem a figura da mulher caipira, que busca um homem que quando ele é da cidade, pode ser o homem que for, cafajeste, cafona, que não sei o quê, mas ela vê nele uma oportunidade de sair daquele âmbito rural, daquele habitat rural, né? Então ela meio que cria uma relação amorosa com ele. Na cabeça dela tá apaixonada, mas na verdade ela tá apaixonada pela porta de saída que ele é, daquele âmbito rural. Então, tem vários contextos do imaginário brasileiro que tem esse âmbito sexual, tem esse requinte sexual, né? Então, você vai ver uma novela que conta essas histórias, a mulher que quer sair da roça, a mulher que está num casamento frustrado, o cara que se apaixona pela novinha, né? Num contexto muito parecido com os pederastas, que são os caras mais velhos que se apaixonam pelos novinhos.
Então, aí transferiram essa relação, transferiram essa relação para um relacionamento heterossexual. Aí você vê que todo lugar você está sendo o sexo ele está sendo abordado, né? Tudo meio que envolve o sexo. O brasileiro ele tem uma mania muito grande também de, por exemplo, fazer chip, né? O tal dos chips. Não, o João com a Bruninha é o João Bru, ou Brujão. Deu um, deu um exemplo muito merda aqui, mas é porque. Mas deu pra entender o que que é, né? O chipzinho. Então, uh, então o brasileiro tem muitos hábitos que envolvem o contexto sexual, né? E o contexto sexual brasileiro, ele é muito referente, pelo menos na minha geração eu percebo muito isso, a não a conquista ao relacionamento comum, assim por dizer, né? Tipo, no imaginário brasileiro, o fetiche natural, ou o fetiche mais comum, pelo menos na minha geração que eu falo, não é aquele tipo assim, ah, eu fui lá e, sei lá, eu trabalhava num lugar e eu conheci um cliente e aí a gente foi conversando aos poucos, escalonou para uma amizade, que escalonou para um relacionamento. O mais comum, na verdade, no imaginário do brasileiro médio, pelo menos os mais jovens, né, menos de 30 anos, eu vejo que eles têm muito fetiche em fazer sexo com pessoas próximas. Pelo menos os homens são assim, né? Então, tem muito fetiche em prima, tem muito fetiche em amiga, entendeu? Amiga da amiga, tipo, tem que estar no ciclo social dele, entendeu? Alguns chegam a escalonar de forma doentia até para irmã, sabe? Irmã, irmão. Então faz muito sucesso incesto, assim por dizer, né? E aonde eu quero chegar com tudo isso, né? Ah, e dando um outro exemplo, antes de um parênteses, antes de eu seguir o raciocínio. Além do audiovisual citar muito sexo, né? O audiovisual, filmes, séries, tal. A música também é muito sexual no Brasil. Muito, muito, muito. Arrisco a dizer que ali dos anos 2000 pra cá, a música é muito sexualizante no Brasil. Não que no, não que nos Estados Unidos não seja. 50 Cent mesmo tem aquela música lá. Tan, 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 tan. Aí quando tu vai ver a letra, ele falando, tipo, lá, não é tão grande pra rasgar a tua bunda. Um bagulho assim, tipo, extremamente obsceno, extremamente obsceno. Aquela lá também que fez fama, fez muito sucesso nos anos 2010. É Vigor, Vigor, Vigor. Vigor, se eu não me engano, é uma gíria pra rebola, tá ligado? Então, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, tá? Os anos 2000 para cá ser extremamente sexualizante. Até as roupas, aqueles topinhos que as mulheres usavam extremamente finos, parecia quase um pijama. Hoje não é tão popular, mas naquela época era popular. Popular pra caramba, uns topinhos super finos, parece aquelas camisas de maromba que os caras usam, que é super fina aqui, tá ligado? As alças super finas e tal. Aí tinha glitter e tal. Então, mas a música no Brasil era super sexualizante, né? Desde o Furacão 2000, que não é necessariamente dos anos 2000. Se eu não me engano, o Furacão 2000 é de 98, 99, mas 2000 é de 2000. Desde o Furacão 2000 até sertanejo, os caras, tipo, fazendo lore, música, né? Uma música de storytelling de traição, por exemplo. Então, tipo, ah, ela me abandonou, e foi ficar com o Ricardão, alguma coisa assim, ou vice-versa, né? É porque eu vi ela na casa do senhor, e aí eu fui lá e fiquei com ela e larguei meu amor. Umas merda assim, né? E depois foi escalonando pro universitário, onde a gente tem hits aí, tipo da Marília Mendonça, né? Que aquela música lá, uma das mais famosinhas dela é R$ 50. E a música é literalmente a mulher chegando no motel e pegando o marido com outra, né? Ah,
Não sei se eu bato na cara dela, eu bato em você. Nananana, só noite de prazer. E aí ela vai falar, ah, toma aqui seus R$ 50. E as outras músicas que vai escalonando pro no que se escalona no universitário tem a ver com abandono e traição, né? E abandono não, falei errado, desculpa. Relacionamento se esfriando e traição. Então, se você for pegar uma música, por exemplo, até da Marília Mendonça, é porque eu não quero ficar pesquisando música, eu não quero ficar ouvindo essas músicas para poder trazer o feedback aqui, mas, por exemplo, na música, na a Marília Mendonça também tem uma música que é. O nome é, acho que o nome é estranho, não sei, o amor estranho, que é tipo, estranho, você me beija em minha boca, estranha, seu carinho parece que arranha. Tipo, dá pra ver claramente que é um esfriamento ali de um relacionamento, né? E tem outras tantas aí, né? Tem aquela música lá que eu não sei se é do Leonardo, não sei de que dupla é, que é uma música do cara cantando, tipo, ah, eu já esqueci que você tem 1,90 m, 1,60 m e não sei o que gosta de fazer sexo 30 vezes por mês, um negócio assim, tipo, é como se fosse uma carta aberta pro novo namorado da ex-mulher dele, sabe? Tipo, as músicas, elas vão seguindo, pelo menos o mainstream, né? Das músicas e do audiovisual brasileiro. Ele segue um fluxo. Fui botar na caneca gelada, o café ficou gelado. O mainstream brasileiro, audiovisual e fonográfico, ele segue um fluxo que sempre se remete ao sexo. Sempre é relacionado a sexo, porque o sexo ele tem a questão do acolhimento, né? Então tudo que envolve o sexo, o ato em si que é prazeroso, aquele teatro. Eu falo teatro porque eu estou levando em consideração o sexo casual, tá? Então, todo aquele teatro de chamar de meu amor, de conquistar a mulher, da mulher se deixar seduzir pelo cara e pá, que não sei o quê. Tudo isso traz um acolhimento que o brasileiro não sente regularmente, né? Então, o sexo ele é muito forte. Acho que é porque nós somos um país quente, sabe? Eu não vejo como desculpa ser um país quente. Porque se fosse assim, a África seria um lugar de pessoas extremamente devassas. É quente, é seco, entendeu? E aí você pode dizer, não, mas lá tem até uma certa cultura do estupro e tal, né? De alguns lugares mais tribais, etc e tal. E sim, de fato, mas eu não estou falando de tribos. A África não se resume a uma tribo ou outra. A África não é um grande continente vazio com um monte de casa de palha, sabe? Não, a África é um continente. Existem diversas realidades, mas no geral são pessoas até minimamente decentes, pelo menos com o que elas têm, elas são minimamente decentes, sabe? Não tem esse negócio de fazer sexo no primeiro encontro, esse negócio de homem galinha e mulher piranha é muito mal visto lá. Aqui no Brasil a gente já chegou no nível de normalizar homem galinha, mulher piranha, sabe? Por quê? Porque o sexo ele acaba se tornando quase como a bebida, né? A bebida aqui no Brasil não é uma complementariedade do alimento, né? Algo para se degustar, algo para se deleitar enquanto, sei lá, você está vendo um jogo, você está sentado em casa e você bebe uma cerveja e tal. Não, aqui no Brasil a gente bebe como de modo recreativo, quase como uma droga mesmo, sabe? Tipo, eu tenho que beber porque eu trabalhei pra caramba, então eu vou beber, derramar uns copos, quem sabe arrumar briga num bar ou flertar com uma casada, sabe? Tipo, é algo bem, bem similar à droga mesmo, sabe? Tipo, as pessoas consomem álcool aqui no Brasil como uma droga.
Não é que eu tô tentando fazer um paralelo entre álcool e as outras drogas, mas eu estou falando do jeito que as pessoas consomem. E as pessoas consomem o sexo como uma droga também. Então, tipo, eu tô muito estressada, a vida tá muito foda, eu vou ali arranjar uma piranha pra eu comer. Eu estou muito cansado do meu trabalho, eu vou ali transar com aquele cara. Tipo, como se não fosse merda nenhuma. Sexo não fosse merda nenhuma. E é engraçado porque o brasileiro, ao mesmo tempo que ele não dá tanto valor pro sexo, nesse sentido, não transforma o sexo em algo especial, isso é algo gostoso de se fazer, ele também torna o sexo algo muito crucial. Então, tipo assim, é uma complementariedade da vida, é algo que eu uso para recreação, mas se minha mulher for lá e fazer sexo com outro cara, já não é mais usável, aquela mulher já não é mais usável. As pessoas se resumem a sexo. Não que eu esteja falando que a pessoa deva perdoar a traição, etc e tal, não entrei nesse âmbito. Eu só quero dizer que, tipo, sexo é de extrema importância para o brasileiro, mesmo ele não tratando o sexo como algo importante. Então, o brasileiro ele gosta daquela recreatividade no sexo, de você se sentir acolhido, dela te chamar de amor, de você chamar ela de princesa, de meu bem, de não sei o quê. Aí vai lá, os dois, né, gozam. Já tô usando um monte de palavra mesmo, foda-se. Os dois gozam, ou um goza, tanto faz, não importa, não é relevante. Mas os dois, sabe, se aliviam, e aí, de maneira extremamente cabalística, satânica, nojenta na minha concepção, se lavam, botam uma roupa e cada um vai para um canto, cada um vai para um lado do mundo, sabe? Tipo, parece uma casualidade. Parece que o sexo foi tipo um fenômeno natural que acontece do nada. Um vento quente batendo no vento frio, os dois se misturaram, fizeram um furacão e daqui a pouco o furacão se dissipou e cada vento foi pro seu norte. Tipo isso, o sexo no Brasil é tipo isso. Você chega numa mulher que você mal conhece, você mal sabe a índole dela, o caráter dela, por onde ela já foi, tal. Você vai lá, se envolve sexualmente com ela e depois descarta ela. E não adianta as pessoas falarem que não é assim, que não tem nada de errado, porque ninguém tá fazendo mal. São dois adultos fazendo coisas por livre e espontânea vontade, que não tá machucando ninguém. De fato. Mas o mal ele não se caracteriza só pelo mal que ele faz no exato momento. Tem maus que são a longo prazo. Mas eu não vou nem entrar nessa questão transcendental. Eu vou entrar mais na questão do psicológico, que é o quê? O sexo ele é uma disfunção, é um fenômeno que desconfigura o comportamento humano. O sexo ele tem ele tem muito em comparação com a gula. Tu vê um cara que ele é guloso, glutão mesmo, ele não controla a boca. Cara, ele não tá fazendo mal a ninguém. Tipo, sabe, o cara ele não mata ninguém pra comer. Eu nunca vi um cara matar alguém por causa de uma coxinha de frango, sabe? Tipo, não é assim. Mas tu vê que o cara, sei lá, quando uma pessoa é glutona, quando uma pessoa é gulosa, ela é descontrolada em todos os outros âmbitos, né? Não ao ponto de ser caso de internação, né? Tipo, a pessoa grita qualquer coisa, briga, bate, chuta, explode. Não. Mas você vê que a pessoa ela é disfuncional. Ela é disfuncional. E o brasileiro médio, se você vê todos os que, por exemplo, fazem sexo casualmente, são disfuncionais. São adultos disfuncionais, né? Não conseguem manter uma família, não conseguem manter um hábito saudável para a vida, e mesmo que consiga, você vê que não resolve muito a vida do cara, né? Então, por exemplo, tem o cara que ele é um bombeirinho civil, ou sei lá, o cara trabalha na Smart Fit de personal trainer, e o cara come as alunas tudo. Tu vê que ele é um cara meio que, tipo, não tem rumo na vida, ele ganha o dinheiro dele, ele gasta só com aquelas merda ali, com ele, entendeu? Ele não faz nada que, tipo assim, vá pra frente.
Ele pode até ter um ou dois filhos, mas, tipo, ele paga a pensão e foda-se, dane-se o que que os filhos fazem, o que que os filhos deixam de fazer, o que que os filhos tá. A mesma coisa as mulheres, não tô aqui pra tacar pau em homem especificamente, né? Mas eu tô falando que o ponto que eu tô querendo chegar é o brasileiro ele quer viver como um eterno adolescente inconsequente, né? Porque o brasileiro ele retroalimenta suas feridas, né? Então, no sexo, na recreatividade do sexo, ele encontra um acolhimento que ele não teve, às vezes, na infância, que ele não teve nas redes de apoio do colégio, no trabalho, entre os amigos, entre a família. Então, o sexo, ele é satisfatório por causa disso, né? E mesmo que a pessoa tenha um acolhimento desde a infância, a recreatividade do sexo, ela é acolhedora porque envaidece-nos, né? Sabe? Esse negócio de ser amado, ou pelo menos simular ser amado, né? A pessoa ali ficar fazendo todo aquele teatro, ai, eu te amo. Ou mesmo que não fale eu te amo, tipo, ai, eu te quero, eu te desejo, papapá e tal. Aquilo ali envaidece o nosso espírito, né? Então é gostoso, a sensação do sexo, ela vai muito além de só você botar o pipio dentro da caverninha, né? Entendeu? Tem todo aquele negócio do acolhimento, do toque, sabe? Já começa com toque nos ombros, nas costas, na cabeça, no rosto e tal. Aquilo ali é como se fosse um abraço invisível, né? Um abraço parcial. E às vezes é até mais acolhedor do que um abraço literal, né? Tipo, a pessoa vir lá e te abraçar. Mas você se sente querido, o seu espírito se sente acolhido, né? E aí o brasileiro, ele quer sentir isso, mas sem nenhuma responsabilidade. Entendeu? Por isso o sexo ele nos torna disfuncional. Porque o sexo casual, pelo menos o sexo casual, claro, eu não estou demonizando o sexo, mas o sexo casual, ele nos entrega tudo que a gente poderia receber vivendo um relacionamento normal, um casamento, etc e tal, mas sem a responsabilidade de amar o próximo. Se você parar para perceber, o sexo casual é o egoísmo de você querer ser amado sem amar. Das duas partes. Porque você quer que a outra ali te deseje, te satisfaça, né? Te faça chegar a ápices de orgasmos e não sei o quê. Ápices de orgasmos ficou redundante, mas ok. A chegar a altos orgasmos, etc e tal. Mas você não quer no dia seguinte ter que cuidar da pessoa, ter que ouvir os problemas dela, sabe? Ser companheira, ser cúmplice, estar presente se ela estiver doente, estar presente se ela estiver passando uma dificuldade. Ah, mas tem ficante que ainda tem uma certa cumplicidade. Sim, mas a partir do momento que você não assume um namoro ou um casamento, você está namorando, fazendo tudo que um casal faz, mas não casa. Porque casar estraga. Não, no casar não estraga. É porque você, na verdade, está dizendo para outra pessoa, eu só quero lhe usar. Mesmo que você não esteja pensando isso. Você está proclamando isso com seus atos. O brasileiro ele quer usar o próximo. Eu vejo uma mulher bonita, de corpo e tal, eu quero me satisfazer naquela mulher. Eu quero que ela me beije, me abrace, me deseje, me toque, me faça sentir enormes prazeres, mas eu não quero estar lá amanhã para cuidar dela. Se ela começar a chorar, vai embora da minha casa, sai, entendeu? Eu não quero saber se ela está tendo dificuldade na vida, se ela está com algum problema interno ou externo, financeiro, psicológico, espiritual. Eu não estou nem aí. Eu quero é gozar. Essa é a expressão máxima da pessoa que só fica ou que só namora e não quer casar. Eu quero gozar. E isso parece uma frase extremamente pornográfica, devassa, mas ela é para além do literal, sabe? Não estou só falando gozar no sentido sexual, expelir, né, fluidos de carinho, de amor. Eu estou também me referindo até as pessoas que só namoram e não casam, não oficializam. Eu quero gozar, seria para essas pessoas não sexo só, mas também, tipo,
olha, eu quero ter o poder de estar namorando essa pessoa e a qualquer momento poder descartar ela sem os outros depois me cobrar. Porque se você tá casado com alguém, você não pode acordar num dia assim, ah, não quero mais você, sai da minha casa. Vamos terminar. Sabe? As pessoas sabem que isso não é natural. Por isso elas não oficializam o casamento, né? Então você ter medo de casar, no fundo, é você ter medo de assumir essa responsabilidade, de ter que fazer dar certo. As pessoas não querem que as coisas deem certo, elas não querem ser acolhedoras, elas não querem ter a responsabilidade de ser pais, de ser mães, elas só querem aquela pessoa enquanto ela lhe proporcionar algo. Ser útil é uma filosofia meio utilitarista. O brasileiro ele é bastante utilitarista e materialista. Então, por exemplo, eu vou casar com uma mulher, mas se ela começar a me dar muita dor de cabeça, se ela começar a falar muita merda, mete o pé. Se ela começar a não querer fazer as coisas na cama, mete o pé. Entendeu? E a mulher é a mesma coisa para com o homem, sabe? Só que cada sexo exige alguma coisa, né? Cada sexo tem suas demandas. E o brasileiro, ele não percebe o quão isso o esvazia de dentro para fora. A minha geração, e até a geração anterior, os milênios, né? A minha geração, a geração Z. A minha geração, aqui a geração Z, e os milênios tem muito disso, de ficar falando mal da geração anterior. Então, por exemplo, assim, a minha geração fala, ah, porque meus pais não me dão atenção, meu pai foi embora, minha mãe é uma narcisista, e de fato a Gen Z não mente muito nesse quesito. De fato, os milênios são extremamente, as mulheres millennials, né, que são o pessoal dos anos 80, 90, são extremamente narcisistas, são extremamente narcisistas, mas as meninas da Gen Z também são extremamente narcisistas e pior, manipuladoras. Mas isso aí vai para outro vídeo e tal, tanto faz. E os millennials falam a mesma coisa dos pais. Então os millennials falam, não, porque meus pais eram duros demais. Meu pai nem ligava para a esposa. Minha mãe traía meu pai na rua e eles mantinham um casamento só de fachada e tal. É... Então, é muito perceptível que já tem algumas gerações que as pessoas estão percebendo isso nos casamentos. Mas isso não é culpa do casamento. Não é o casamento que estraga a relação das pessoas, são as pessoas que estragam o casamento. Porque, no fundo, os relacionamentos que não dão certo, desde a época dos boomers, dos millennials e etc e tal, não é porque o casamento é um conceito com falhas. É que o ser humano com falhas estraga o conceito do casamento. E principalmente o brasileiro que só vê no outro algo que possa ser usado. Então eu olho para uma mulher pensando se ela sabe lavar louça, se ela sabe cozinhar, se ela vai fazer sexo constantemente comigo, entendeu? É isso que eu olho para uma mulher. Não, não, eu não estou sendo literal, né? Não é que eu olho pensando nisso, mas o brasileiro médio, e eu não estou falando de milênio, não, 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 estou falando de Gen Z também. Só que o Gen Z ainda consegue ser mais raso ainda. Ele literalmente só olha para a mulher no sentido de tipo assim, será que essa garota vai ficar afagando minhas feridas enquanto eu estiver falando que eu tô com burnout, depressão, que não sei o quê? Será que ela vai ficar fazendo carinho na minha cabeça? O Gen Z, no geral, pelo menos o homem Gen Z no geral, procura uma mãe. Só que ele se fudeu, porque a mulher Gen Z foge, corre da sua própria natureza feminina. A mulher Gen Z não quer ser feminina, a mulher Gen Z não quer cuidar de ninguém, a mulher Gen Z quer ser mulher troféu no sentido de ela quer ser desejada, bajulada o tempo inteiro, quer que seu ego seja afagado o tempo inteiro, mas ela não quer ter responsabilidade com ninguém. Com ninguém. Então ela olha para um cara meramente olhando seus fetiches. Então ela olha para um cara e fala assim: caraca, será que esse cara transa bem? Nossa, será que esse cara é aventureiro? Nossa, será que esse cara, sei lá, ele vai ser um pai que eu não tive? Então ela não vai falar isso literal na sua cabeça, porque ela não tem essa noção de que ela espelha, projeta no homem isso. Mas será que ele vai ser é, 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 um conforto para as minhas mágoas? E aí começa a dar um Ctrl-C, Ctrl-V nas demandas dos homens. Aí.
Ai, será que ele vai afagar minha cabeça quando eu ficar tendo crise de ansiedade porque a minha boneca não saiu na nova leva aí de skins do jogo que eu jogo online? Sei lá, tanto faz. Será que ele vai ficar do meu lado quando eu ficar reclamando da vida, do mundo, de tudo o tempo todo? E ele vai ficar falando que eu tô certa, que se ele não for fazer isso, então eu não quero, nem quero. Só uma trepada e tchau. Então, as pessoas, elas estão. O Genzi, ele acha que ele tá numa demanda muito mais aprofundada do que os milênios. Ele acha que, tipo assim, não, os homens só olhavam para as mulheres como lava-louça, e as mulheres só olhavam para os homens como carteira. O Genzi é a mesma coisa. O Genzi, ele só olha para a mulher como uma mamãe para afagar ele o tempo todo. E as mulheres só olham para os homens como as mulheres barra meninas, né? Só olham para os homens como o papai que elas não tiveram, entendeu? Só que o papai coruja, elas querem o papai coruja. Sabe aquele pai que fica o tempo todo, a filha desenha um boneco palito, nossa filha, que boneco lindo, tá igualzinho o papai. Aí tem um laço lá do boneco e a filha fala, não, essa é a mamãe. Então, elas querem esse namorado. E qualquer coisa que elas façam tá lindo, tá maravilhoso, tá. Cara, vai no Instagram de uma mulher média Genzi. Você vai ver lá os comentários. As meninas do ciclo social dela bajulando ela. E os caras, a mesma coisa. Coração, coração. Maravilhosa! Linda! Gata! Cara, eu não. Sabe, tipo. É basicamente isso. É basicamente isso. O ciclo social, as interações entre os Genzi é um afagando o ego do outro, um sexo afagando o ego do outro. E isso acaba culminando no sexo também. O sexo é extremamente afagador, o sexo é extremamente acolhedor. Então, se tudo que a minha geração busca é acolhimento, não tem nada mais viciante do que o sexo. É porque o sexo ainda tem um pouco de trabalho, né? Você tem que conquistar alguém e tal, não sei o quê, mesmo sendo já amigo ou amigo. Aí o Genzi ele pode acabar focando em outras coisas, drogas, videogame, etc e tal. Mas o sexo, ele nos desfuncionaliza ainda mais. Ao ponto de, se você falar que você não é uma pessoa assim, as pessoas até te estranham, né? Eu não vou falar que uma pessoa faz isso comigo, mas várias, várias. Até pessoas que às vezes me dão como certo, voltam para a opinião de antes. Tipo assim, como assim? Como assim você não vai dar em cima daquela garota? Teve uma vez que teve uma menina que estava dando claros sinais de que queria algo comigo. Eu falei, pô, mano, eu não vou investir não. Primeiro que eu não vejo nada com essa garota, né? É bonita e tal, mas eu não quero ter nada com ela, sabe? Tipo, eu não quero nem beijar, não quero nada. Ué, tu é viado? Tu é viado? De graça? Aff. Aí aquelas clássicas, aqueles clássicos comentários, né? A carne caindo no prato do vegano. Tipo, sabe? A pessoa acha que a gente tem que ser assim o tempo todo. Ou melhor, que a gente tem que ser assim em algum momento. Tipo, tá ali a mulher parada, eu vou ali, ó. Tentar meter a rola nela. E é engraçado que as pessoas gostam disso na vida delas, mas não querem isso para a vida dos seus. Então, por exemplo, você tem uma mãe, uma avó, uma filha, uma irmã, você não quer que sua irmã seja essa mulher. Que o cara chega em cima dela como um predador. Para sua irmã, para sua mãe, para sua. Tudo tem que ser o príncipe encantado que tem que chegar para ela. Como se a sua irmã, a sua mãe, sua avó, tanto faz, fosse sabe? Fosse uma propriedade sua. Você decide quem vai ficar com ela. Mas não é assim, mano. Não é assim. Todos nós somos humanos. E nós temos que lutar contra esses desejos iguais, homens e mulheres. Entendeu? Cara, isso só é uma luta quando você não entende porque a promiscuidade é algo ruim. Quando você entende que a promiscuidade é algo ruim, aí já para de ser uma luta tão forte assim e já começa a ser uma luta menor. Não deixa de ser uma luta, mas vira uma luta menor. Por exemplo, no meu caso, as pessoas acham que eu não sinto libido, sabe? Tipo, as pessoas me veem assim, não veem eu falando de mulher toda hora. Não veem eu falando de mulher em nenhum momento, assim, tipo, ai, gostosa, gostosa, gostosa. As pessoas acham que eu não sinto tesão, que meu pau não sobe, sabe? Tipo, mas não é o caso. Meu pau sobe, mas em momento nenhum eu vou ficar. Oh my God.
Ai, meu pau subiu, eu tenho que comer alguém. Meu pau subiu, agora eu sou obrigado a comer alguém. O brasileiro médio, ele é assim, né? Ele acha que, nossa, o sangue passou pela cabeça da rola, fudeu, agora eu tenho que comer alguém. Não dá. Não dá. Vai deixar o pau duro? Não vou deixar o pau duro, vou comer alguém. Então é tipo isso. Mas não é assim que funciona, entendeu? Não é à toa que essas pessoas, as pessoas, desde de Woodstock, desde os anos 60, quando começou essa campanha mais massiva da libertinagem sexual, as pessoas ficam, já perceberam, a cada geração que passa, as gerações ficam mais libertinas, mais safadas, menos compromissadas umas com as outras, tanto é que a cada geração que passa os divórcios só vão aumentando, né? É, e nos primeiros anos, nos primeiros momentos, é sempre maneiro. Ai, tô fudendo pra caralho, aí tô feliz, tô livre, não sei o quê. E depois sempre vem o vazio. Eu não conheço ninguém que passou a vida sendo promíscuo e depois de um tempo sentiu aquela satisfação. Tipo, vivi, transei bastante, tô bem. Agora eu vou parar e é isso. Tipo, não, sempre vai ficar aquela mácula no coração, aquela mácula no espírito. Sem contar que isso te desvaloriza. Então, tipo, você quer viver a liberdade agora, mas quando mais velho você vai querer, se você quiser ter um relacionamento, você não vai poder, porque, ou pelo menos você vai cascar muito para arranjar um, porque você era uma pessoa libertina, então ninguém vai confiar em você. Como é que eu vou casar com uma mulher que já ficou com 10, 15, 20 homens? Eu vou ficar com ela, ela vai enjoar de mim, ela vai me trocar por outro. Entendeu? A mulher também. Então, tipo, a mulher vai olhar pro cara, o cara comeu 30 colheres na vida, pô, não tem como ficar com um cara desse, sabe? Esse cara vai enjoar dela rapidinho. Não, não confie em pessoas que não sabem guardar seus documentos na calça ou na saia, tanto faz. Né? Porque essas pessoas, ela, cara, é impressionante. É impressionante como as pessoas elas conseguem relativizar a promiscuidade a um ponto, sabe, exorbitante. Então, é, o cara, ele realmente acha que ele não tá tão errado assim de ter traído a esposa não tava dando pra ele, pô. Aí veio uma novinha e é isso. E a mulher é a mesma coisa, pô, o cara não tava comparecendo em casa. E ainda mais que tem uma parcela da população muito grande, se não a maioria da população, ainda fica do lado da pessoa que trai. Entendeu? Então, não confie em pessoas que não sabem segurar seu piu-piu nas calças ou sua pepeca na calcinha, sabe? Essas pessoas, elas têm um caráter duvidoso. Não parece. São pessoas legais, divertidas, às vezes tem até certos princípios compatíveis com o seu, mas se você perceber, no fundo, aquela pessoa é capaz de trair sim o seu novo companheiro, por causa que ela não tem aquela ideia transcendental de quem casa de verdade, tô falando, casa no conceito original do casamento, conceito católico, etc e tal, que é para sempre, é indissolúvel, tem que fazer dar certo, não pode deixar morrer. A pessoa não tem esse conceito. Então, para ela, casamento é só um relacionamento mais sério. Então, para ela destruir isso, jogar fora, é dar palito. Antigamente, até quem não era católico tinha esse conceito de casamento é para sempre, é insolúvel, tem que fazer dar certo. Por isso os casamentos duravam mais. Não é porque a mulher ia morrer de porrada porque terminasse com o cara, divorciou com o cara. É porque a mulher queria que desse certo. Tanto é que a maior parte delas fala a mesma coisa. Não, porque não tinha esse negócio de terminar. Não tinha esse negócio porque não tinha. Quando ela fala não tinha esse negócio de terminar, de divorciar, não é porque, tipo, não, era uma ameaça que faziam a mim. Não, é porque não existia esse conceito na sociedade. Ou melhor, não era propagado esse conceito com tanta veemência. Diferente de hoje, que qualquer coisa divorcia, pá, joga fora, descarta. É uma cultura de descarte mesmo do ser humano. Desvaloriza o ser humano. O divórcio ele desvaloriza o ser humano. Né? Não que não existam situações onde o divórcio se faz necessário, mas entendeu? É, o divórcio, como propaganda, ele se espalha principalmente pelo descarte humano e não verdadeiramente pelos motivos que às vezes se faz necessário. Né? Aí não é tão popular. Mas, no geral, é isso que eu queria falar. Eu achei esse assunto bem interessante para se comentar, então tá comentado.
Eu não sei se esse vai ser o último vídeo do ano. Talvez eu faça outros vídeos ainda em dezembro. É, tem bastante assunto para falar. Às vezes eu fico sem postar vídeo aqui, como eu falei, esse canal aqui não tem regularidade, eu posto quando eu quero. Mas a gente se vê aí no próximo vídeo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tchau!